Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu queria nessa manhã de terça-feira poder compartilhar, outros versículos bíblicos com todos vocês, trazendo uma palavra, mais uma palavra dentro de um daqueles grandes episódios extraordinários que Jesus foi maravilhoso na vida das pessoas e ele realizou mais um milagre. Acompanha comigo, o texto de hoje é Marcos, capítulo de número 5, versículo de número, a começar do versículo de número 21, que fala da história do Jairo, que era principal da sinagoga. Medita comigo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém, queridos irmãos? Esse texto para nossa meditação. Bem, segundo o que nós entendemos da história, o Jairo, ele é uma pessoa religiosa, ele é um líder principal dentro da sinagoga, e quando a palavra principal aparece, ele é o dirigente, da sinagoga. Ele é uma pessoa que é escolhida, e recebe esse status para ser o dirigente, o ministro do culto ali, que faz o culto, o responsável para dar a assistência à educação religiosa que se recebe dentro da sinagoga nos dias de sábado. Ele era subordinado, na época, ao sumo sacerdote, o Caifás. Interessante que a gente vai observar que quando Jesus ele aparece no cenário, diante de toda aquele sofrimento que havia na época, que permeava por motivo do Império Romano ter dominado a cidade santa, Jerusalém, e muitas outras cidades circunvizinhas, ali próximas, a gente vai ver que os judeus eles esperavam um Messias que viesse como um libertador, uma pessoa que tiraria o poder de Roma, de sobre eles, esse jugo pesado que foi imposto pelo Império Romano, para que eles sentissem alívio na sua vida cotidiana, e por que não dizer, recebessem seu Messias, o seu rei, e vivessem felizes como era nos dias de Davi, Salomão e outros reis demais que Israel pôde viver uma vida feliz e boa, por que não dizer também dos dias de Josias, de Zedequias. Porém, a Bíblia vai dizer que esse principal da sinagoga tinha um grande problema em casa. Ele tinha uma dificuldade muito grande porque sua filha estava à beira da morte. Uma enfermidade tinha se pegado a filha do Jairo, de forma que estava matando ela aos poucos. E um desespero, que o Jairo ele sai. Por isso que eu queria intitular essa mensagem hoje como a aflição de Jairo. Jairo ele sai e com uma angústia profunda no seu coração, um pesar profundo na sua mente, em busca de Jesus de Nazaré, porque era o único que podia fazer algo pela família de Jairo e principalmente pela menininha do Jairo que estava à beira da morte. Mas aí a gente vai entender que para que isso fosse possível, o Jairo ele tinha que quebrar
né, algumas leis, algumas ordens que ele tinha recebido do Caifás, que era o sumo sacerdote, dizendo a ele, proibindo ele a não procurar esse tal de Jesus de Nazaré. Porém, o Jairo, ele se vê em aperto, a aflição dele começa a aumentar, né? A pressão começa a vir sobre sua mente e sua menina não melhora, sua menina não dá resultado, não reage. Mas aí a Bíblia vai dizer que o Jairo, ele sabia que tinha que ir em busca de Jesus. Então, contrariando a vontade do sumo sacerdote, né, do Anás, do Caifás, que estavam naquele tempo vivos ainda, o Jairo sai desesperadamente atrás da pessoa de Jesus. Então ele vai encontrar Jesus quando ele está chegando, né, no barco do Pedro, né, e parando ali na praia, e ele encontra Jesus ali. E a Bíblia diz que ele faz coisas que não era comum o principal da sinagoga fazer, né, diante, né, do mestre chamado Jesus, daquela pessoa, né, aquele personagem de Cristo. Olha o que acontece, ele chega angustiadíssimo, ele se prostra e ele roga e ele implora para que Jesus vá na casa dele. Era como se fosse mesmo, mais ou menos assim. Ele se prostra e ele diz: Senhor, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu imploro que o Senhor vá na minha casa, porque a minha menina está com uma doença, que ela está sucumbindo aos poucos. Ela está indo embora. Eu não queria que ela morresse. Não queria que ela partisse. Eu queria ter mais tempo com a minha menina. Por favor, mestre, o senhor pode ir na minha casa e dar a saúde à minha menina, porque eu sei que o Senhor dá saúde a quem te procura. Aleluia. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que o Jesus, ele segue com o Jairo e vai para a casa do Jairo, e lá, para a gente encerrar, ele faz um grande milagre, né? Porque ele não só deu saúde à filha do Jairo, como ele saiu naquela missão para a casa do Jairo, né? O endereço era aquele, mas no meio do caminho alguém cheio de fé toca em Jesus e também é curado, que é a mulher do fluxo de sangue que a gente conhece. E depois, né, Jesus chega na casa de Jairo, está aquele alvoroço, ele manda as pessoas saírem, né, tira todo mundo dali, e aí entra ele, Pedro, Tiago e João, e a mãe e o Jairo, né, a mãe da menina e o Jairo. E ali Jesus, ele faz um grande milagre, porque quando ele chega automaticamente na casa do Jairo, ele diz assim, ó, a menina está dormindo, ela não morreu. E alguém diz a Jairo assim: não incomode o mestre, a menina já deu os últimos suspiros, ela já morreu, Jairo, não dá mais tempo para fazer mais nada por ela. Enquanto ela respirava, talvez ainda houvesse esperança. Mas aí eu vou dizer para você que quando todas as esperanças são frustradas, e quando tudo parece impossível, mas impossível mesmo a mim e a você, Jesus aparece e faz um grande milagre. É o que eu queria dizer para você essa manhã. Tenha um pouco de fé na sua vida. Jesus, ele pode, aleluia, fazer um grande milagre na vida do seu filho, da sua filha. Use a sua fé em oração e mantenha-se, né, diante de Deus no posicionamento, no condicionamento daquele que crê em milagres, que Deus pode fazer grandes milagres, porque Ele pode realizar milagres na sua vida, porque Ele é poderosíssimo, infinitamente mais do que tudo o que pedimos e do que tudo o que pensamos, amém? E Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te ajude, que Deus te encha, né, de fé, e coloque muita fé no seu coração, para você vencer essa luta que você está enfrentando, em nome de Jesus. É isso que eu desejo, amém?